Alô galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula e hoje é nosso encontro de arte. Bom, uma novidade, nós estamos com o nosso novo livro, segundo livro, e eu espero que você já esteja com o seu e nós vamos agora entender um pouco sobre o mundo da releitura. O que é isso? Nós vamos ver algumas imagens da Mona Lisa, um dos quadros principais de Leonardo da Vinci, e nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de obra, por que esse quadro é tão famoso e por que as pessoas gostam tanto de fazer uma releitura sobre essa obra. Então, o título hoje da nossa aula é Releitura de Obra de Arte, Cópia ou Recriação? Então nós vamos fazer uma abordagem dentro dessa perspectiva. Primeiro momento eu trago já aqui de cara para que a gente possa apreciar uma obra de arte feita com Mona Lisa, onde essa obra de arte está mostrando as ruas, aí trazendo a ideia de alguém que esteja produzindo, então que você possa olhar e você possa analisar. Essa imagem ela está inserida no livro de vocês, que depois vocês podem dar uma olhada com calma e aí emitir a sua opinião. Você acha que essa imagem é bacana? Você acha que essa pintura realça a ideia da arte? Pois é, sobre isso também nós vamos falar nesse capítulo. Olha que nós temos esse capítulo que nós precisamos discutir durante esse período que nós vamos estar usando esse livro. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a releitura e sobre o que é cópia. O que é a releitura? A releitura é justamente ler algo que já existe. No mundo da arte, essa releitura acontece com os quadros, ou seja, um artista ele pinta um quadro específico e a partir daquela abordagem daquele artista, um outro artista vai lá e faz uma nova pintura, que é a chamada releitura daquela obra. Com alguns detalhes específicos, ele pode estar trabalhando a sua obra-prima. Isso não está falando sobre plágio, mas sim falando de uma releitura. Um artista que faz uma releitura de uma leitura de um artista sobre uma determinada arte. Ou seja, nós não estamos falando que aquilo é meramente uma cópia, como aqui a gente vai abordar isso, mas nós estamos falando que essa releitura ela é importante, porque o artista que produziu um quadro, ele tem outros seguidores, pessoas que admiram sua obra e baseado naquela obra, eles fazem uma releitura. Eles trazem para a sociedade algo que poderia ser um diferente baseado no que já existe. Então, sobre isso, nós vamos também falar nesse capítulo. Outro assunto importante a ser retratado é justamente essa releitura feita por artistas. Quais artistas tomaram essa iniciativa de ir lá e olhar um quadro que foi sucesso? Por exemplo, aqui nós vamos falar nesse capítulo sobre Leonardo da Vinci, sobre o grande quadro, a grande obra, a Mona Lisa. Então esse quadro, a Mona Lisa, você vai acompanhar como já está vendo imagens que alguns artistas fizeram uma releitura dessa obra. Ou seja, eles observam aquela obra e eles conseguem extrair dali uma ideia, mas sem que a ideia original ela seja totalmente excluída. Eles fazem essa releitura, eles apresentam essa releitura e ela se torna mais uma obra de arte. E aí a gente precisa separar o que é uma releitura ou o que é simplesmente um plágio. Uma releitura tem essas características, onde o artista ele tem a liberdade de criar algumas ideias e aplicar sobre o seu trabalho sem perder a originalidade do artista, ok? Um outro ponto que nós vamos compreender aqui são os elementos visuais de composição. Que elementos estão inseridos no contexto na hora em que o artista vai fazer essa releitura. Então nós precisamos ficar atentos, nós vamos perceber durante toda a nossa aula essa fala, essa discussão sobre elementos visuais de composição dentro da ideia de cada artista. Primeira coisa que eu e você precisamos olhar ao ver um quadro baseado em uma releitura é não olhar simplesmente com um olhar de crítica, no sentido de que aquilo saiu do que era óbvio, mas a gente precisa olhar para um quadro e começar a perceber que aquele quadro ele tem uma mensagem, ele traz uma importância. Então, analisando o primeiro quadro, nós temos a ideia de que Mona Lisa está realizando um trabalho nas ruas de uma cidade. Talvez a releitura desse artista seja uma releitura voltada para despertar o interesse dos políticos com relação à sociedade, com os trabalhadores que estão ali em volta daquela localidade. E aí sim a gente vai conseguir perceber de fato o que o autor
daquela releitura, que é trazer para que a sociedade possa acordar, possa despertar. Então essa é a primeira releitura em que nós estamos trazendo nesse momento. Essa unidade 2 que nós vamos trabalhar, nós iremos contemplar justamente nesse primeiro momento algumas releituras feitas com o quadro Mona Lisa. Então fique atento para essas imagens que nós vamos explorar a partir de agora. Então nós já sabemos que o capítulo vai estar dividido na releitura e elementos visuais de composição. Então você precisa estar atento para que nós possamos destrinchar esse capítulo e entender um pouco mais sobre o que esses artistas pensam sobre o outro artista, sobre a produção e essa reprodução. A pergunta talvez seria a seguinte, você poderia dizer, professor, eu posso fazer uma releitura de um quadro de alguém? Óbvio, se você tiver a condição e você é um artista plástico ou um pintor, você pode tentar fazer essa releitura respeitando os limites, não desqualificando a obra do autor. Então vamos lá, para que a gente possa compreender um pouco mais. Primeiro ponto que nós vamos analisar nessa obra é justamente isso. Primeiro, releitura de obra de arte. Essa palavra ela está nos acompanhando desde o início da aula. Então nós vamos focar nela, na releitura de obra de arte. Então diz assim, alguma vez você já copiou o trabalho ou o desenho de alguém? Ele já começa trazendo essa pergunta. Aí você pergunta, por quê? Por que, professor? Porque justamente para que a gente possa ter uma compreensão, a releitura é nada mais, nada menos do que copiar algo que já existe, mas de uma forma consciente e coerente, respeitando os limites, para que não haja problema com aquele produto, ou seja, com aquele quadro ou com tudo aquilo que será produzido. Em seguida ele diz, por quê? Aí vem, em sua opinião, é possível pessoas diferentes tenham a mesma ideia ou lugares ou em tempos distintos? Então a pergunta é possível, na opinião de vocês, que pessoas diferentes tenham a mesma ideia em lugares ou em tempos distintos? Respondendo sobre essa pergunta, voltando ela para o mundo da arte, para a pintura, o que acontece no caso da releitura é que um artista observa o quadro do outro artista e percebe que aquele quadro tem traços fantásticos, que é o caso da Mona Lisa. Outros artistas olharam e viram possibilidades. Ali existia possibilidades de recriações. E nessa hora, os artistas entram dando o seu toque final. Ou seja, nós precisamos olhar a arte de uma forma diferente e perceber que cada quadro de uma releitura, ele é importante justamente para somar. Quando você olha para um quadro da Mona Lisa, que é de Leonardo da Vinci, e você olha para outros quadros que foram produzidos, você percebe que as pessoas, elas têm sim uma dedicação e elas gostam de todo o produto que é criado por ele. Vamos dando sequência. Aqui diz o seguinte, você já ouviu uma música que lembrava outra, ou ouviu uma imagem que era muito parecida com outra que você já tinha observado? Então você já viu essa imagem? Você olhou, não, essa imagem eu já vi em algum lugar. Essa imagem é parecida. Isso vai estar dentro da perspectiva de textos também. A gente compreende que muitas vezes poemas, poesias, alguns artistas fazem uma releitura daquele texto ou transformam essa releitura desse texto, desse poema, em música. A gente tem visto muito isso e óbvio que isso aí também acontece dentro da perspectiva do mundo da arte. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. O primeiro ponto, releitura da obra de arte. Vamos lá. Aqui você vai contemplar um jogo, que vai estar na nossa atividade para casa. Vamos dando sequência. Vamos lá. Bom, então como nós vamos falar sobre releitura e falar cópia, a diferença entre os dois. É interessante que você perceba que durante toda essa aula eu vou estar falando sobre cópia e recriação. Por quê? Porque o capítulo inteiro faz uma abordagem direcionada a esse tema. Vocês viram que a primeira imagem que eu trouxe era de Mona Lisa, vestida com colete, como se ela estivesse em um trabalho. Pois é, nós vamos fazer uma abordagem relacionada a isso. Olha só aqui, muitos artistas estudam as técnicas e o estilo, ou seja, copiando. As obras na Europa, por exemplo, as pessoas costumam ir ao museu levando blocos de desenho, tintas, olha que interessante, de pintura para praticar as técnicas artísticas, observando e copiando as obras originais. Porém,
isso aqui não é uma releitura, isso é uma cópia com o objetivo de aprender. Como assim, professor? Ora, eles saem de suas casas, levam seu material, vão para o museu e eles começam a desenhar baseado nos quadros que estão lá. Com certeza, inclusive o quadro que é a discussão da nossa aula de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então eles fazem todos esses desenhos, mas isso não é uma recriação, isso é cópia. Eles estão lá aprendendo e estão fazendo a cópia. Mas professor, o que seria a recriação? É justamente o que nós vamos abordar agora nesse texto. É o que nós vamos falar sobre ele. Então atentos para essas informações. Vamos lá. Já a releitura é uma recriação com novos elementos em que é possível identificar a obra original utilizada com inspiração. Ah, professor, quer dizer que para que aconteça uma releitura é necessário que haja uma recriação com novos elementos em que é possível identificar a obra original. Ou seja, você tem novos elementos, mas a obra original ela ainda está ali, porque a gente precisa ter cuidado com a cópia, com o plágio e a recriação. Ela pode ser criada com o objetivo de homenagear o autor, olha que interessante, original da obra, como uma forma de citação para questionar algo. Foi o que eu justamente falei no início. Então, uma recriação, ela pode ser, repetindo para que você possa aprender sobre isso. A primeira coisa, ela pode ser para homenagear o grande artista, no caso, todas essas imagens de Mona Lisa é para homenagear Leonardo da Vinci. Outro ponto também, ela pode ser direcionada com uma forma de citação para questionar algo. Então, uma recriação, ela está enquadrada dentro desses pontos importantes e estratégicos. Vamos lá. Desde 1919, quando Marcel Duchamp pintou um bigode e um cavanhaque na obra de Mona Lisa, que nós vamos já olhar, de Leonardo da Vinci, a releitura da arte passou a ser utilizada por diferentes artistas e se tornou uma prática comum. Então não vamos confundir desenho com uma releitura, tá? Não esqueçam sobre isso. Como consequência, essa forma de arte também serviu de inspiração para outras áreas, como na publicidade, a propaganda, a moda e o cinema. O que é isso? Nós estamos falando justamente que esses tópicos eles estão inseridos nesse contexto do mundo da arte. Vamos lá. Vamos aqui para a gente entender. Bom, eu já falei que houve uma pintura, tá aqui, você vai contemplar agora, que foi justamente de Marcel Duchamp. Esse cara, ele conseguiu retratar Mona Lisa com bigode e com barba, trazendo um novo conceito na perspectiva da arte. Olha aqui. Então, esses dois são os quadros da Mona Lisa, para que você possa dar uma olhada aí na sua casa. No seu livro, você vai encontrar os dois quadros. E aí eu pergunto para você, qual é o quadro original e qual é o quadro que foi recriação desse artista? Qual o quadro de Leonardo da Vinci e qual o quadro de Marcel Duchamp? Você vai observar e você vai perceber. O primeiro que nós temos aqui tem uma estrutura de cores um pouco mais forte. No segundo, que é justamente a recriação, primeira que Leonardo da Vinci, e o segundo a recriação, você percebe que a Mona Lisa ela tem um bigode e uma barba, né? Há uma diferença nessa imagem. A gente consegue perceber que é justamente uma criação que é de 1919, tá? Ele também utiliza uma técnica mista. No caso da Mona Lisa, é uma tela sobre óleo, né, de madeira. Vamos lá. Dando sequência à questão de entender um pouco sobre a diferença entre os quadros. Você talvez diga, professor, mas ele colocou um bigode, ele colocou uma barba na Mona Lisa, que efeito traz isso? Né? Por que ele faria isso? Ou por que ele fez isso? Como eu estava falando para vocês, a recriação ela pode ser uma homenagem ao artista ou talvez um momento de algum tipo de manifestação que ele queira fazer, algum protesto, algum sentido diferenciado. Vamos lá.
Marcel Duchamp, 1887-1968, foi um pintor e escultor francês. Suas obras fazem parte do dadaísmo ou movimento Dada, surgido durante as vanguardas europeias no início do século XX. Esse movimento tinha como principais características o rompimento, olha aqui, o rompimento com os modelos tradicionais da arte e da defesa da incoerência por meio da ironia. Champs criou o conceito de ready-made, em que objetos utilitários sofrem pequenas intervenções e recebem um título. Dessa forma, esse objeto do dia a dia adquire a condição de criações artísticas. Esses conceitos estão expressos em obras como fontes citadas com base na obra de Mona Lisa. Então você percebe que ele tem com ele características dentro da sua arte, como o texto está dizendo, justamente com o rompimento dos modelos tradicionais da arte e a defesa da incoerência por meio da ironia. Então ele vai aplicar um pouco de ironia dentro do quadro tradicional de Leonardo da Vinci. Então eu já vi infinidade de fotos, de imagens, de mudança, inclusive até Maurício de Souza, ele coloca Mônica, né, a personagem Mônica, numa postura como se fosse Mona Lisa. Então ele faz lá também uma releitura desse quadro, que com certeza ali é uma homenagem à grande obra de Leonardo da Vinci, até por ele ser um grande escritor e um grande desenhista e cartunista. Dando sequência à nossa leitura sobre esse assunto. Esse conceito está expresso em obras como fonte criada com base em um urinol, roda de bicicleta, criada com a roda de bicicleta sobre um banquinho, criada com base na obra da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Com isso, Duchamp questionava a definição da arte e os valores, olha que interessante, os valores da sociedade da época em que viveu. Ele ia contra todas as teorias da época e justamente ele fazia com que fosse uma forma de reflexão por conta daquela sociedade da época, viram? Então, nesse quadro, há sim uma reflexão. Ele vai contra muitas coisas que são impostas por essa sociedade daquela época. Interessante a gente fazer essa releitura e perceber. Não é só entrar numa galeria de arte e olhar o que está colocado lá e simplesmente sair. É necessário que você estude sobre aquele quadro, que você perceba a ideia daquele quadro e que você saia de lá com uma definição sobre aquele tema. Bem, vamos lá. Bem, nessa ideia de releitura, mais uma chegando, que é a releitura do quadro que nós estamos estudando, Mona Lisa, que diz assim: Mona Lisa é uma das pinturas mais conhecidas de Leonardo da Vinci e do Renascimento. Há um grande mistério em torno da identidade da mulher retratada nessa obra. Alguns acreditam que era Lisa del Giogondo, esposa de um rico comerciante de Florença. Outros defendem que é uma imagem idealizada da mulher. Já outros defendem que é um autorretrato do artista vestido de mulher. Então percebam que são várias definições que se tem sobre o mistério desse quadro, a Mona Lisa. Aqui Bansky descreve mais uma Mona Lisa de uma forma diferente, tá? A gente percebe essa imagem. Independentemente de quem seja Mona Lisa, seu sorriso enigmático e a perfeição técnica alcançada por Da Vinci, a mantém em destaque até os dias atuais. Artistas como Salvador Dalí, Andy Wolff e Fernando Boteiro, Rubens Bansky, Gergman, Viking e os dois últimos brasileiros, entre outros, reinterpretam essas obras criando diferentes releituras. Bom, a gente está vendo aqui algumas ideias sobre isso, tá? Que a gente vai trabalhando nas próximas aulas de imagens sobre a Mona Lisa, mas a gente vai trazendo aqui ainda alguma informação. Salvador Dalí e outros artistas que não só rompeu com todos os valores artísticos que a pintura renascentista representava, como também se divertiu ao inserir seu famoso bigode no rosto de Mona Lisa, em uma referência à Mona Lisa de bigode de Marcel Duchamp. Aqui então temos a releitura da releitura, ou seja, um artista que fez uma releitura de um quadro que já era releitura do quadro, ali a primeira obra que era da Mona Lisa. Aí a gente vai ter duas releituras baseadas nessa obra. Bem, quais são as diferenças entre a Mona Lisa de Duchamp e a de Salvador Dalí?
Vamos lá, ver qual é a diferença. Fernando Botelho, artista colombiano, representou Mona Lisa com formas amplas e volumes. Na sua versão, a cabeça e o corpo são desproporcionalmente maiores que os braços e as mãos. Então, nós estamos trazendo aqui vários pensamentos e vários artistas que pintaram e fizeram a releitura da Mona Lisa em várias versões. Essa é mais uma que nós estamos trazendo para vocês. Quais as características diferem as releituras de Botelho, Deschamps e Salvador Dalí com a obra original de Leonardo da Vinci? Então, vocês percebam que só aqui, baseado na obra original, que é de Leonardo da Vinci, nós vamos encontrar várias. Olha só, primeira que está aqui, tem 1, 2 e 3. 3 releituras de um quadro de Leonardo da Vinci. Então a pergunta fica, quais as características que diferenciam as releituras de Botelho, Deschamps e Salvador Dalí com a obra original de Leonardo da Vinci? Então, quais seriam essas características? Você consegue perceber, você consegue identificar essas características? Pois é, elas são visíveis, mas cada uma tem uma expressão diferente, né? Então vamos lá, trazendo a outra informação. Botelho, que nasceu em 1932, é conhecido pelo fato de representar figuras em formas volumosas. Olha só, é algo já que é da característica do artista, é algo que ele já trabalha nessa linha. Porém, essa não é a característica do início de sua carreira. Segundo Botelho, foi o conhecimento das técnicas e a expressão adquirida no trabalho com volume que o levou à descoberta dessas proporções. O objetivo dela é trabalhar com as proporções, mas de modo contemporâneo. Tá? Então, ele traz em sua pintura a arte contemporânea. Ok? Vamos lá. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos ampliar nossa discussão sobre leitura, sobre releitura, sobre pintura. Um forte abraço, olhe as atividades e continue. Com certeza nós teremos muito mais para aprender com o mundo da arte. Valeu!